Hoje eu vou te contar como são os textos que lemos na faculdade de História, quantas páginas em média temos que ler por semana e se é um pré-requisito básico amar muito a leitura para fazer graduação em Humanas. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje aqui eu voltei para falar sobre graduação em História. Se você não sabe, eu já tenho outros dois vídeos aqui no canal em que eu comento um pouco sobre a faculdade de História. Eu vou deixar aqui os dois linkados na descrição do vídeo e também vai estar passando aqui agora um deles nos cards. Tá bom? Então, e esse vídeo que eu resolvi gravar hoje é um vídeo que eu acredito que se aplique aí a todas as humanas, a todos os cursos possíveis que você pode fazer dentro aí da chave da graduação em Humanas, mas é importante falar que tudo que eu vou estar compartilhando aqui vai ser muito baseado na minha experiência enquanto estudante na graduação em História. Mas assim, há boatos que História é o curso que você mais tem que dar conta de leitura. Então, se você quiser fazer qualquer outro curso de Humanas que não seja História, talvez esse vídeo te ajude a tirar aí algumas dúvidas, a entender algumas questões aí de como funciona aí a dinâmica num curso de Humanas. E nesse vídeo eu vou falar como que são os textos que a gente lê, se são fáceis, se são difíceis, quais as maiores dificuldades que eu encontrei durante esse processo aí de começar a ler texto acadêmico na faculdade. Se a gente tem que ler texto em outra língua, essa é uma dúvida que muita gente tem também. E no final do vídeo, eu fiz uma contagem aí de quantas páginas a gente tem que ler por semestre, por período, e também dividir para saber qual a média aí de leitura de páginas por semana. Então, no final do vídeo, se você ficar até o final, você vai conferir aí essa contagem. Eu trouxe aí numericamente, desafiei as humanas e trouxe aí uma contagem, fiz uma divisão meio doida aí, mais certinha, para informar para vocês quantas páginas que a gente tem que ler aí por semestre e também por semana. E ó, e se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e deixa uma curtida para eu saber que está sendo aprovado, que vocês estão curtindo vídeos com esse formato. Se inscreve também no canal, caso não seja inscrito ou inscrita ainda, tá esperando o quê para se inscrever nesse meu canal? Me ajuda aqui a crescer nessa plataforma que tá sendo muito legal, essa vida de youtuber. Aqui tem vídeo novo toda semana, tô sempre postando um vídeo aí sobre raça e racismo, ou compartilhando dicas de estudos, ou falando sobre graduação em História. Como eu falei para vocês, esse é o terceiro vídeo do canal em que eu falo sobre faculdade de História. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. E agora, bora pro que interessa. Bom, e eu resolvi criar esse vídeo porque era uma curiosidade que eu tinha muito quando eu decidi fazer graduação em História. Eu via muita gente comentar que fazer faculdade de Humanas você tinha que ler muita coisa, tinha que dar conta de muita leitura, mas eu percebia que faltava um pouco de profundidade. Não era muito claro, assim. Eu via gente falando que tinha que ler muito, mas tá, muito quanto? O que é muito pra você pode ser pouco pra mim, o que é muito pra mim pode ser pouco pra você. Então acho que faltava um pouco de vídeos que trouxessem realmente quantas páginas, quantos livros que fosse que a gente tinha que ler na graduação em Humanas. E aí por isso que eu achei muito importante trazer esse vídeo pra cá, para que fique registrado, para que eu possa aí tirar várias questões de um lugar que as pessoas costumam explorar pouco. E eu confesso que quando eu decidi fazer graduação em História, eu não tinha muito o hábito de ler. A leitura na minha vida era uma coisa muito recente, assim. E quando eu li alguma coisa, era sempre voltada para um romance, ou então um livro de autoajuda, que nessa época eu gostava bastante. Hoje eu não tenho mais contato com esse tipo de leitura, eu criei outros hábitos, de outros formatos, outros tipos de livros. Mas nesse começo, aí, essa minha entrada na literatura foi muito através desses tipos de livros. Eu não me recordo de ter lido antes da graduação um texto clássico, um livro clássico, um texto acadêmico, uma coisa assim, um artigo. Eu não lembro de ter lido, porque eu vim de uma realidade muito diferente. Eu estudei a minha vida inteira, basicamente, em escola pública, em que esse tipo de demanda não acontecia. Então a gente não tinha contato mesmo com essa escrita academicista. E sobre a minha trajetória familiar, eu acho importante falar, porque é o seguinte, eu fiz parte da primeira geração da minha família que pisou na universidade. Então eu não fui herdeiro de livros, de bibliotecas, eu não tive contato desde muito novo com texto acadêmico, com texto clássico. Então isso não fez parte da minha realidade, nem durante a minha trajetória escolar e também na minha dinâmica familiar isso não acontecia. E eu digo isso porque eu tinha colegas de cursos em que comentavam coisas que às vezes eu ficava assustado. De falar, tipo assim, que debatia um texto acadêmico com a avó, com o tio, com o pai, assim, que era uma coisa muito comum esse tipo de diálogo dentro de casa. Então alguns colegas de curso já entraram na universidade sabendo ler textos acadêmicos, sem grandes dificuldades. Isso nos mostra mesmo como que são trajetórias familiares e individuais muito diferentes.
Agora eu vou compartilhar como que são aí esses textos acadêmicos que a gente tem contato. E antes, é importante eu falar uma coisa, que é o seguinte, quando a gente fala em texto, eu sempre vou me referir aqui no vídeo várias vezes, vocês vão perceber, em texto. Ah, porque um texto, dois textos, não sei quantos textos. Quando eu falo em texto, eu não tô falando textão de Facebook, não. Não tô falando também textão de declaração no Instagram, um texto que você olha assim e você fala, ah, deu uma página, deu 2 páginas. Não. Quando eu me refiro a texto, eu tô falando de textos de 20, 30 páginas aí em média. E geralmente esses textos que a gente se refere com esse nome são artigos ou são capítulos de livros. Então sempre que eu me referir a texto, tenha em mente que eu estou falando aí dessa quantidade média de páginas. Bom, agora sobre o estilo, o formato do texto que a gente costuma ler na faculdade. Como vocês já devem ter percebido, a gente está falando de um espaço que é uma academia, que é um espaço universitário. Logo, os textos eles seguem também um rigor que é muito acadêmico, tem um formato muito específico. Então são textos que pensam a partir de uma corrente teórica, que seguem determinada metodologia e por isso tendem a ser bastante complexos. Muito diferente de uma narrativa de um texto como romance ou como autoajuda ou qualquer coisa do gênero. Mas também essas dificuldades dos textos costumam ter um certo grau de variação. Ou seja, vai depender bastante da narrativa do autor. Tem autor que consegue, mesmo seguindo esse rigor metodológico, teórico e tudo mais, escrever o texto com a narrativa mais fluida, para o entendimento ser um pouco mais fácil. Já tem outros que são mais abstratos, que pensam muitos conceitos, que pensam coisa assim, bastante abstrata mesmo, e aí a compreensão do texto vai também ser um pouco mais complexa. Uma outra possibilidade de variação também são as áreas. Já tem áreas na história que você tem mais facilidade. E aí no meu caso, por exemplo, eu tenho mais facilidade, mais afinidade de ler sobre o século XIX, sobre escravidão, sobre a América, sobre o Brasil, do que ler um texto sobre história antiga, história medieval. Eu não curto muito. É claro que se eu precisar preparar uma aula, revisar alguma coisa sobre o período medieval, sobre a Idade Antiga, eu vou pegar o texto acadêmico e eu vou ler. Mas meu ritmo vai ser outro. Eu vou precisar ler com mais atenção, vou precisar me atentar a alguns detalhes. E isso porque eu estou mais afastado desses debates aí referente a essas temporalidades. Então essa afinidade também vai variar de pessoa para pessoa. Se você gosta de uma área mais do que outra, se você tem mais afinidade com um debate do que outro, o seu entendimento tende a ser mais tranquilo. E aí a leitura vai fluir muito melhor. Agora, algumas dificuldades que eu encontro na leitura dos textos de história é que muitas vezes eles trazem muitos nomes de pessoas, de guerras, de lugares que você muitas vezes não conhece. Então isso acaba dificultando a leitura em muitos casos. Essas citações diversas de autores, lugares, que você pode não conhecer muitos deles, gera muitas vezes uma sensação de impotência, de burrice. Você lê e você fala assim, eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Eu desconheço completamente. Mas isso assim é muito normal acontecer, tá? Com o tempo você acaba se acostumando. Agora sobre os textos de outras línguas. Será que a gente tem que ler texto em espanhol? Tem que ler texto em inglês? Bom, a resposta é sim. Porém, depende. A minha experiência na graduação em História na UFBA é de, até então, eu nunca precisei ter lido um texto em inglês, um texto obrigatório em inglês. Nenhum professor cometeu essa loucura. Mas texto em espanhol, eu já cheguei a ler vários. Sobre o inglês, eu acho que os professores compreendem que muita gente não sabe inglês ou não sabe ler texto em inglês, tem muita dificuldade, e aí eles pegam mais leve nesse sentido. Já em espanhol, por ser uma língua muito mais próxima do português do que o inglês, os professores costumam passar assim. Mas isso vai depender também da disciplina que você está pegando. Que assim, eu li mais textos em espanhol quando eu peguei América. América 1, América 2, América 3, que são as divisões que tem lá na UFBA. Porque muitos textos que são essenciais para a gente entender alguns debates clássicos dessas matérias não tem traduzido para o português, ou não tem autores que são clássicos e renomados nesses debates. Então aí os professores pegam textos de autores não brasileiros, alguns textos em espanhóis, para a gente ler e entender. Uma outra disciplina também que eu pude ter contato com alguns textos em espanhol foi medieval, eu li bastante. Agora sim, Brasil. Eu não li nenhum texto em espanhol, porque a gente já tem muitos autores clássicos brasileiros que pensaram sobre o processo histórico do Brasil. Então isso faz com que a gente não precise deslocar para ler o que autores de outros lugares escreveram sobre. A gente consegue pensar mais textos brasileiros, o que é muito bom, assim, alivia muito a nossa vida. Então, quanto aos textos de outras línguas, vai variar também de disciplina e de professor. E assim, você não precisa entrar sabendo espanhol, tá? Você vai aprender mesmo na marra. Muita gente aprendeu na marra. Eu aprendi na marra. Tinha que ler texto em espanhol. Sentava e lia. Demorava um pouquinho mais, mas
ainda assim você consegue entender bastante coisa, porque é uma língua muito próxima mesmo do português. Então você pena um pouquinho, tem um pouco de dificuldade no começo, mas depois você acaba pegando o ritmo e fica tudo mais tranquilo. E uma outra curiosidade que muita gente tem, e eu tinha também, era se a gente tinha que ler muitos livros. E a experiência que eu tive na UFBA não foi de precisar ler muitos livros. A gente lê muitos capítulos que são fragmentados, então a gente acaba que faz uma graduação muito fragmentada, muito dividida mesmo. Dificilmente a gente para ler uma obra completa de um autor. Os professores selecionam alguns capítulos essenciais para a gente entender alguns debates e a gente fica muito nessa seara assim, não costuma ler um livro completo não. Tem algumas variações, tem professores que optam por leitura de livros completos, mas assim, eu confesso que foi uma exceção durante a minha graduação na UFBA. Isso não aconteceu de maneira muito frequente, não. Geralmente são textos, são capítulos de livros que a gente costuma ler. E isso a gente lê bastante. E antes de revelar quantas páginas lemos por semana, quantas páginas lemos por semestre, eu tô com meu caderninho aqui com essas informações anotadas. Eu só vou comentar um pouco como que funciona essa divisão aí de textos que os professores fazem. Na primeira semana de aula, de todo o começo de semestre, os professores geralmente pegam aí o primeiro dia de aula que eles vão dar para apresentar o cronograma pra gente. Então eles apresentam lá o cronograma com os textos que eles escolheram pra gente ler ao longo do semestre e também com a paginação, ou o capítulo que foi selecionado para essa leitura. E essa divisão de leitura costuma variar dependendo do turno que você está matriculado. Eu sou matriculado no noturno. Então eu costumo ter aula de uma matéria uma vez por semana. No diurno, essa mesma aula ela é quebrada e dividida em 2 vezes. Então se eu tenho uma aula de História Ibérica quarta-feira de noite, eu só vou ter quarta-feira de noite. No diurno, geralmente a galera vai ter na segunda e na quarta. Então na segunda eles leem um texto de 20, 30, 40 páginas, depende do texto. E na quarta é um outro texto que eles precisam ler para poder ir para as aulas. E não, gente, não existe uma aula que você não tenha que ler um texto. Você pode até individualmente não ter lido, mas toda a aula os professores selecionam um texto pra gente ler e discutir lá no dia da aula. E geralmente no noturno, como é uma vez só a aula por semana, alguns professores pegam esses 2 textos, que no diurno é dividido, e colocam pra gente ler esses 2 textos para participar dessa aula que acontece uma vez por semana no noturno. Porque geralmente é o mesmo professor que dá aula no diurno e no noturno. Então, em poucos casos, eles fazem uma adaptação assim para colocar um texto só para o noturno, porque é uma vez por semana. Geralmente a gente lê os mesmos textos que a galera do diurno tem que ler, só que a gente, ao invés de debater em dias diferentes, debatemos os 2 textos em um dia só. E aí o professor, quando apresenta o cronograma, também tem lá os textos obrigatórios, que são os textos que você precisa ler para poder participar das aulas, e os textos complementares, que são aqueles que eles colocam lá mais para caso você tenha gostado do texto obrigatório e queira se aprofundar naquele assunto. Sempre tem uma indicação de alguns textos que você pode ali consultar caso queira se aprofundar naquela discussão. Mas como é uma carga bastante extensa, vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, geralmente a gente nunca parte para os textos complementares, porque para dar conta dos obrigatórios já é difícil, imagina ter que ler obrigatório e complementar. Então, geralmente a gente fica aí mesmo só nos obrigatórios e ainda assim capengando, porque às vezes não dá para ler tudo. E agora vamos lá, que esse agora vai ser o momento em que eu vou expor quantas páginas que a gente costuma ler por semana e também por semestre. Esse número que eu vou mostrar para vocês aqui é uma média que eu fiz de algumas disciplinas que eu selecionei. Então, cada semestre vai ser um semestre, cada matéria vai ser uma matéria, entende? Varia muito. Mas essa média aqui eu acho que é boa pra gente saber aí como que costuma ser essa carga de leitura. Eu selecionei aqui 4 disciplinas que eu consegui encontrar o cronograma, então vai ser com base nessas 4 que eu vou apresentar para vocês. A primeira, História Medieval. Uma média de 45 páginas por semana. E aí, como cada período costuma ter em média 4 meses, no máximo 4 meses e meio, eu fiz aqui uma multiplicação por 17, né? Eu botei aí 4 meses e uma semana a mais, que é um tempo médio aí que um período costuma durar. Então, pegando as 45 páginas e multiplicando por 17 semanas, em História Medieval deu 776 páginas que a gente tem que ler só para essa disciplina em um semestre. América 2, 34 páginas por semana, multiplicado por 17. Então deu um total aí de 578 páginas que a gente leu nesse período. Brasil 1, essa matéria aqui, gente, foi uma das matérias que mais teve carga de leitura. Assim, foi muito pesado, muito intenso mesmo. Ó, tá uma média de 61 páginas por semana. E multiplicado por 17, deu um total de 1.049 páginas que a gente leu só nesse período. Isso aqui referente aos textos obrigatórios. Eu não somei os textos optativos, os complementares. Mas se eu somasse aqui, vocês iam sair doidos desse vídeo, eu ia ficar assustado. Nunca mais ia querer fazer curso de humanas, eu tenho certeza.
E a última matéria que eu selecionei foi contemporânea, que deu uma média aqui de 36 páginas por semana, e multiplicando também por 17, deu um total aqui de 618 páginas. Então, em um semestre, pegando 4 disciplinas, a carga de leitura que você vai ter por semana é de, em média, aí, 136 páginas. Foi esse número que deu aí referente às matérias que eu apresentei para vocês. E aí, pegando o total de páginas das 4 matérias e somando, deu aí quase 3.000 páginas por semestre com 4 disciplinas. Então, assim, vocês estão vendo que é uma carga de leitura mesmo bastante extensa. 3.000 páginas praticamente em 4 meses e meio é muita coisa, gente. E aí, claro, de novo eu reitero que esse número pode variar, a depender das disciplinas que você está pegando. Pode ir para mais, pode ir para menos, tudo vai depender aí de como que você montou a sua grade em cada período. Mas a média é essa mesma, assim, cada texto costuma ter em média 30 páginas e menos que isso você bote a mão pro céu e glorifique, porque o seu professor teve dó de você. Bom, mas agora, para tentar te confortar, porque eu acredito que esses números podem ter te assustado, eu vou falar o seguinte, ó. Tem muita gente que diz que se você não gosta de ler, você não tem que fazer graduação em humanas, não tem que fazer graduação em história, que lá não é o seu lugar. E eu, particularmente, discordo muito dessa afirmação. O que eu digo pra você é o seguinte, se você é uma pessoa curiosa, se você tem afinidade com a matéria da história, dá pra começar a graduação. Isso porque você pode aprender a ler um texto acadêmico durante a graduação em história. Você não vai ter disciplinas que vão te ensinar a ler um texto acadêmico, isso não vai acontecer. Mas o meu caso, eu acho que é muito representativo disso. Eu não tinha nenhuma afinidade com esse tipo de discussão, com esse tipo de leitura, e foi uma coisa que eu aprendi durante a graduação. No começo era um pouco mais complicado, mas aí eu fui criando formas e mecanismos para conseguir dar conta e conseguir ler os textos e me virar. Então eu acho que hoje você pode não ter muita afinidade com a leitura, mas se você está disposta a aprender, se você é uma pessoa curiosa, se você gosta de história, eu acho que pode ser um bom caminho para começar essa jornada. Você vai conseguir ler os textos e você vai conseguir aí criar suas dinâmicas próprias para ir avançando na graduação. E aí uma coisa que eu acho que é essencial falar é o seguinte, é humanamente impossível você conseguir dar conta de todas as leituras obrigatórias que você tem na graduação. Não dá, é um número muito alto, é muito extenso, então você vai ter que selecionar o que você vai ler. Tem textos que você iria querer muito ler, mas não vai conseguir ler porque não vai ter tempo, entende? Eu acho que isso é quase um consenso entre os professores. Muitos lá criam um cronograma e apresentam, mas eles já entendem que os alunos não vão conseguir ler todos os textos. Tem professor que vai aliviar mais, tem professor que vai aliviar menos, tem professor que vai entender mais, tem professor que vai entender menos, mas de maneira geral, humanamente é impossível você conseguir ler tudo. Isso é um consenso mesmo, entre os alunos é fato, e entre os professores a grande maioria entende que assim, não dá para você dar conta de tudo. Então assim, acalma seu coração, não deixa que esses números te paralisem, porque lá na prática, quando você começar, você vai ver que tudo vai se encaixar. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações, que aqui tem vídeo novo toda semana. E deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou dessa carga de leitura, se achou muito, se achou pouco, se acha que dá para dar conta mesmo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre como funciona a graduação em História, deixa aqui embaixo nos comentários que o que eu souber eu vou estar respondendo. Beleza? Então, ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.